Bom, gente, a gente pode falar sobre alguns romances dessa temporada, como Danjo no Yujou, ou talvez o nosso querido Tomodachi no Imoto, e até mesmo a gente pode falar sobre o Ichinose-kan, Ichinose-san, que eu acho que não se adapta exatamente a essa ideia de romance em si, é mais uma parte de harem ali aparentemente, mas pode também se encaixar nesse bolo. E hoje a gente vai falar especificamente de Kaoru Hana, né, gente? A gente, com certeza, muitas pessoas vão concordar comigo que é o romance da temporada. Vamos falar sobre esse anime hoje, então roda a vinheta. Bom, rapaziada, Kaoru Hana, vamos falar sobre este anime que foi lançado em julho, né, com 13 episódios, nessa temporada aí de 2025, e foi uma grande surpresa, realmente um anime muito bom, que nos faz questionar muitas coisas, nos dá muitas lições, principalmente para nossa vida. Se a gente assistir com atenção ali, a gente observar bem o que o anime quer passar para nós, não só mais uma história de romance, mas muito mais coisa envolvida do que isso. Bom, rapaziada, vamos falar sobre a história agora de nosso querido Kaoru Hana, né, que conta a história do nosso querido Rintaro, que estuda numa escola chamada Chidori. E bem ao lado dessa escola, literalmente em frente à escola, você olha na janela, você vê a outra escola, que é a que a gente vai falar agora, que é o colégio feminino chamado Kikyo, né, que aparentemente só estudam garotas ricas lá, um colégio totalmente feminino, e a gente descobre que todas essas pessoas, até os professores, inclusive desse colégio chamado Kikyo feminino, odeiam as pessoas do colégio Chidori. Aparentemente é o que é nos mostrado nessa obra. Pelo que a gente vê, né, dos nossos protagonistas, eles não odeiam exatamente as pessoas de Kikyo, eles até tentam interagir, mas as pessoas de Kikyo realmente são muito frias. Você vê o olhar das garotas pros meninos lá do Chidori, realmente é um olhar bem de desprezo, assim, realmente como se eles odiassem. Como se fosse questão de hierarquia, sabe? Os ricos não gostam dos pobres, eles são desleixados. Meio que esse é o tipo de olhar que as garotas desse colégio têm. Aí a gente vê a história do nosso querido Rintaro, que ele tem o círculo de amigos dele lá do colégio, né? Aquele cara solitário. E a gente vê também que ele mora basicamente numa confeitaria. Os pais dele têm uma confeitaria ali na casa dele. E às vezes ele até para lá para ajudar eles a trabalhar, quando precisa de ajuda. A mãe dele tá tem muito trabalho para fazer, ela pede ajuda do seu filho Rintaro. E aí o Rintaro, num desses dias que ele tá lá ajudando a mãe dele no trabalho da confeitaria, ele acaba olhando lá na mesa, tem uma cliente, uma garota chamada Kaoruko, que a gente vai conhecer o nome dela. Ela tá comendo bastante ali pelo visto. E quando ela se depara com o olhar do nosso protagonista, aparentemente ela sai correndo de medo. É o que a gente acha, né? O protagonista também, que é um cara baita pessimista, a gente conhece durante a obra, que é um cara que pensa tudo da forma negativa, que ele tá atrapalhando, que ele é o culpado, enfim, ele tem esse problema aí que muitos protagonistas têm. E ele fica se perguntando se a culpa é dele, se a garota vai voltar. Essa garota que saiu correndo, ela vai voltar lá pra confeitaria, ele acha que ela nunca mais vai voltar, porque ela ficou com medo, ele até se sente mal, comenta com a mãe dele. Mas, no dia seguinte, ela acaba voltando na confeitaria e pede pra falar com ele. Ele não estava trabalhando nesse dia seguinte. Como eu disse, é só às vezes que ele precisa ajudar quando a mãe dele pede. E ele estava no quarto dele, a mãe dele sobe lá pra chamar ele pra falar com a garota, que a garota estava atrás dele. Então eles vão conversar, a garota queria pagar um bolo pra ele, pra poder compensar pelo dia anterior que ela tinha corrido do nada. E aí ela explica que ela não ficou com medo, só ficou surpresa mesmo com o olhar dele, nunca tinha sido olhada intensamente, aparentemente, né? Então ela acabou saindo correndo. No final quem comeu foi ela, né? Porque a gente vê que ela é uma garota que degusta muito comida, gosta muito de bolo. Ela faz uma cara muito fofa enquanto tá comendo, ele percebe, inclusive. Dito isso, a garota, ela tinha parado na confeitaria para comer o bolo, né? Num dia, e acabou indo embora de tarde. E aí os garotos, uns valentões que estavam de olho aí no Rintaro, acabaram, né, prendendo a garota ali entre a parede, começaram a falar um monte de coisa. E quando de repente ela ia tomar um soco, o Rintaro tava lá, né? Ele tinha ido para entregar o bolo que ela tinha esquecido e acabou entrando na frente e acabou se machucando no processo. A partir daí, ela agradece por ele ter salvado ela
e os dois começam a desenvolver uma certa amizade, podemos dizer assim? Eu acho que não, né? Mas enfim, continuando, você que não assistiu, assista, né? É maravilhoso ali. Então, rapaziada, com o passar dos episódios, desenvolve não só a relação dele, nosso protagonista Rintaro, com a Kaoruko, mas também com os amigos dele. A gente vê como o nosso protagonista vai crescendo como pessoa, como ele consegue ficar mais sincero em relação aos seus sentimentos, que nem aquela parte dos amigos dele, que os amigos dele ficam preocupados com ele porque ele tá muito pensativo na escola, diversas vezes no mundo da lua, e aí eles vão perguntar, o nosso protagonista diz que não tá acontecendo nada, e aí os caras sabem o que aconteceu, mas o nosso protagonista não quer abrir o bico de jeito nenhum, e aí eles pensam que o nosso protagonista Rintaro não confia neles. Eles ficam pensando sobre isso, um dos amigos até fica muito chateado lá, e aí eles decidem seguir o nosso protagonista para um restaurante para descobrir o que estava acontecendo. Quando eles vão ver, o nosso protagonista se encontra com a Kaoruko e a amiga dela lá de cabelos prateados, né, como dizem, a Subaru. Que, enfim, vai ser mais uma personagem que a gente vai comentar bastante aí sobre. Mas seguindo, aí eles acabam nessa perseguição ao nosso protagonista, eles escutam os sentimentos do nosso protagonista, que já estava a partir daí já começando a se expressar mais, graças ao envolvimento dele com a Kaoruko. O envolvimento da Kaoruko com ele ajuda não só ele a ficar mais sincero em relação aos sentimentos, mas ajuda numa porção de outras coisas. A gente vê como a influência da Kaoruko faz toda a diferença ali no nosso personagem, que ele começa a se expressar mais, a amizade dele com os amigos dele desenvolve, fica mais forte, onde ele consegue se expressar ali pra Kaoruko e pra Subaru, mas os amigos dele estão escutando exatamente o que ele realmente sente, que ele quer ficar próximo, que ele quer contar coisa pros amigos dele. Então os garotos escutando aqui, eles vê como realmente o Rintaro, ele confia, quer a amizade deles. É muito importante. A gente vê como o nosso protagonista, ele começa a ter curiosidade em querer fazer bolo, porque ele quer agradar, dar de presente pra Kaoruko de aniversário. Ele inclusive consegue fazer um grande bolo. Ele fica dias treinando com o pai dele lá, que é o confeiteiro master lá, e aí ele consegue fazer um bolo espetacular pra ela, que quando ela come, ela diz que está delicioso. Ele começa a se dedicar mais nos estudos, por conta da Kaoruko também, porque ela ajuda ele nos estudos, ele consegue passar nas provas. Ele se dedica mais porque ele quer participar do festival esportivo com seus amigos também, que tem influência. Ele quer se divertir, quer ter esses momentos que ele não teve anteriormente. Então ele consegue não ficar de recuperação, participar do festival e ser o herói ali, deixando o geral feliz. Ele também ficou muito feliz no beisebol, enfim, não, é maravilhoso, maravilhoso. E por como a gente sabia que o nosso protagonista era mal nos estudos, e até surpreende a mãe dele ali. A mãe dele faz uma janta especial, porque era difícil ele não ficar de recuperação, até ela não acreditou. E aí ele consegue se envolver mais com a classe. Tem até aquele momento que eles vão pro boliche todos juntos, eles fazem uma competição, é super legal esse momento. Mas não pensem só que a relação do Rintaro com a Kaoruko fez bem só pros dois, não. Porque a gente tem que lembrar, como eu disse, voltando a falar da Subaru, a gente vê durante a obra que ela é uma garota que tem muitas inseguranças por conta do passado, que ela acabou sofrendo bullying dos garotos ali. E aí a gente viu que a Kaoruko foi uma pessoa extremamente importante pra Subaru sofrer menos. Porque com a presença ali da Kaoruko a defendendo, ela conseguiu ver que ela não estava sozinha. A Kaoruko foi uma amiga dela desde a infância mesmo. A Kaoruko tá do lado da Subaru, né? Mas aí, mesmo que por um lado a Subaru ficasse feliz de ter uma pessoa importante ali, a Kaoruko estava ali para ela a todo momento, ela também se limitava de conhecer pessoas novas, porque ela tinha medo de sair dessa bolha, né, que ela criou ali só com a Kaoruko, e acabar se dando mal com outras pessoas, porque é muitas experiências ruins, então ela tem muita insegurança. Porém, conforme a Kaoruko foi se envolvendo ela começou primeiro com o Rintaro, aí depois o Rintaro apresentou os amigos dele. E conforme a Kaoruko foi se envolvendo com os amigos do Rintaro, entrando no círculo social dele, a amiga dela, a Subaru, também foi entrando. Porque aonde a Kaoruko tá, a Subaru tá. Então, instantaneamente, ela foi se envolvendo também no grupo do nosso Rintaro. A gente vê que eles vão fazer
aquele grupo de estudos junto, é super divertido, eles vão pra praia, né, se divertir, até soltar fogos de artifício. E lá na praia, rapaziada, principalmente é o momento que a gente vê que a personagem Subaru, ela mais desenvolve, porque a gente vê que ela pensa ali, enquanto estão todos ali se divertindo, pensando em comer, em brincar, ela fica um pouco mais atrás ali, contida na dela, pensando que tá atrapalhando, porque ela gosta de ver os outros felizes, mas ela pensa que ela tá atrapalhando eles. É o sentimento de uma pessoa insegura, rapaziada, não tem pra onde fugir. Realmente eu entendo, a gente entende, se coloca no lugar da Subaru, e aí ela acaba conseguindo desabafar com a Kaoruko, que pergunta sobre o que aconteceu, e aí ela realmente fala pra todo mundo, pra todos os garotos ali que estavam ali, que ela realmente queria ser amigo deles, mas ela se sentia deslocada ali no momento, ela não queria atrapalhar, e aí eles vão lá e falam que já consideravam ela amiga, que ela não precisava se preocupar, finalmente talvez derretendo o gelo dela e fazendo ela perceber que ela nunca atrapalhou. Na verdade ela sempre fez parte dali, ela só não via isso. Entendeu? Então é um momento muito emocionante também ali na praia, eles acabam olhando o pôr do sol, é muito bonito o desenvolvimento dessa personagem Subaru, eu gosto muito desse estilo de personagem que começa de uma forma mais insegura ali no canto dele, passou por seus traumas, mas que com o tempo ela percebe que o mundo dela era sim a Kaoruko por tudo que ela fez, mas que tem muitas outras coisas no horizonte para ela poder olhar também. Ela não precisa se limitar só a uma amizade, ela pode fazer outras amizades também, como no começo a gente viu que ela tinha julgado, lá naquela parte lá da biblioteca, que ela julgou os alunos do colégio do Rintaro, mas com o tempo, agora ela virou amigo deles. Então você vê como eles trabalham bastante essa questão de julgar o livro pela capa. Primeiramente você não julgar, você conhecer, e ela se arrepende, pede desculpas e se torna amigo deles. E aí nesse episódio, né, que desenvolve tudo, a gente vê que finalmente a Subaru tá se questionando pra si mesma, que ela pode começar a se amar mais e parar de se odiar. Que a gente vê em diversos momentos ela falando que se odeia, tem uma autoestima muito baixa. Talvez ela comece a se amar, se envolvendo mais com esses garotos, conversando, novos amigos já, né? Então o círculo social dela aumentando e com isso a confiança dela pode aumentar. Mas enfim, durante a obra a gente vai vendo o nosso querido Rintaro questionando o que é namorar. Já porque a gente sabia que ele estava gostando da Kaoruko. Ele inclusive conversa com o amigo dele lá no boliche, falando o que seria namorar. O amigo dele também não sabe porque nunca namorou. Mas aí, por meio que uma questão de impulso, ele acaba se confessando pra Kaoruko ali na praia, né? Os dois estão conversando, ela fala que vai durar pra sempre os momentos, ele acaba se confessando ali, acabou saindo da boca dele, e ela acabou ficando sem reação, né? E aí eu acho que provavelmente rolaria um beijo ali, porque a gente sabe que ela gosta dele, a gente vai chegar aí nesse momento, mas o clima é cortado pelos amigos dele que tinham voltado. Mas beleza, depois os dois vão pro festival, aí finalmente pro nosso querido Rintaro conseguir expressar os seus sentimentos, que ele realmente sentia pela Kaoruko, ele consegue falar, inclusive ele pede ali namoro, rapaziada, não ter aquela enrolação que você fala, ficou um ganchinho pra próxima temporada, quem sabe ter um namoro. Não, ele já pega, fala que ama ela ali mesmo, no banco ali perto do festival, e ainda pede ela em namoro. Do lado da Kaoruko, rapaziada, a gente já sabia o que ela sentia, porque tem aquele episódio que vocês vão lembrar lá, que ela tá com a Subaru no parque, né? Que a Subaru vai falar sobre ela ter pedido pro Rintaro se afastar dela, da Kaoruko. E a Kaoruko acaba falando que gosta do nosso protagonista, que ama ele, inclusive. Mas a gente não esperava que fosse ser mostrado tudo como aconteceu da perspectiva dela, porque até agora a gente só tinha visto pela perspectiva do nosso protagonista, né? Que é o nosso querido Rintaro. E é muito linda essa demonstração no último episódio de como ela se apaixonou por ele um dia que ela estava muito mal. Ela acabou indo para a confeitaria e o nosso protagonista estava trabalhando nesse dia, viu ela mal, chorando ali e acabou consolando ela. Aquilo foi muito importante para ela, gente, muito importante mesmo. E a partir daí ela começou a frequentar a confeitaria, não para provar os bolos, embora ela gostasse, mas sim que ela queria ver
o nosso protagonista de novo, falar com ele de novo, conhecer o nosso protagonista. A gente vê os pensamentos, ela falando tudo pro nosso protagonista, a gente vendo tudo pelo ponto de vista dela, ela se produzindo, colocando suas melhores roupas, penteando o cabelo de forma mais bonita que conseguia para poder ir pra confeitaria só para encontrar nosso protagonista e tentar, quem sabe, impressionar ele. Diversas vezes ela ia lá por semanas e não conseguia, porque o nosso protagonista trabalhava lá de vez em quando, é só quando a mãe dele pede. E às vezes ele tava lá na cozinha, ele não tava lá no balcão para atender e ela queria que ele estivesse lá. Até que um certo dia, né, que ela não tá tão produzida assim, ela já meio que tinha desistido de encontrar ele por tantas falhas, que ela foi lá e não conseguiu falar com ele, ela tinha desistido e decidiu comer o bolo lá dessa vez. Ela não pegou o bolo e levou embora pra casa. Ela falou, vou comer aqui hoje. E aí quando ela tá comendo, o nosso protagonista aparece e acaba vendo ela. E aí ela acaba ficando extremamente em choque, com vergonha, porque ela não esperava isso mais. Foram tantas tentativas, tantas falhas, que ela acabou pensando que não tinha mais chance. E aconteceu quando ela menos esperava. Então ela acabou tendo um choque ali, se engasgou, porque viu o nosso protagonista e acabou saindo correndo, que exatamente é o acontecimento do nosso primeiro episódio lá, que ela sai correndo do nada, vê o nosso protagonista e a gente vê o real motivo disso. Ela não saiu correndo porque ela ficou com medo do nosso protagonista, pelo contrário. Ela saiu correndo porque ele acabou vendo ela em um dos poucos dias que ela não estava tão bem produzida. E aí ela se sentiu frustrada, tipo, justo hoje que eu não tô meu jeito vestido, ele acaba me vendo, pô, isso é frustrante. E ela acabou saindo correndo, pra vocês verem, então, como é totalmente diferente. A gente vê a perspectiva dos dois lados, ela explicando tudo pro nosso protagonista, mano, é muito, mas muito bonito, muito bonito. Então, rapaziada, ela acaba falando que se o nosso protagonista quiser ficar com ela, ela vai ficar porque ela ama ele. E aí, mano, o anime, mano, acaba de uma forma espetacular. Em 3 episódios eles conseguiram fazer milagre. Eu diria quase como tirar leite de pedra, porque desenvolveu muito rápido a relação deles. Eu fiz um pequeno resumo aqui sobre algumas partes que eu gostei muito, mas você precisa assistir porque tem muito mais coisa. Tem o protagonista e a Kaoruko saindo pra... O Rintaro e a Kaoruko saindo pra diversos lugares. Vão pro aquário, eles fazem piquenique juntos. Enfim, tem muitas coisas aí. Então você tem que assistir esse anime. Mas dito isso, a gente vê que mesmo ela querendo desistir em algum momento, alguma parte dela não queria desistir. Então você vê que mesmo que você pareça que as coisas não vão ir, você tem que continuar tentando e quando você menos esperar, as coisas vão acontecer. Basicamente uma mensagem muito legal, mano. Você vê a insistência dela, quanto tempo ela queria falar com o protagonista, querendo uma oportunidade, e quando ela menos esperou, que ela não se arrumou, não ficou bem produzida, entre aspas, ele apareceu. Então, realmente é muito lindo, mano. Principalmente essa perspectiva do lado da Kaoruko. Eu adorei esse final do 13º episódio, realmente. Juntando o nosso casal, né? Então, obviamente, não precisa falar mais nada. Ela vai aceitar, já aceitou, os dois vão namorar. A partir de tô só esperando a próxima temporada, rapaziada. 3 episódios é pouco, muito pouco. Duvido que 90% das pessoas que assistiram esse anime não saíram satisfeitas. Mas se você não saiu satisfeito desse anime, você... Cara, não sei o que vai te satisfazer. Com todo respeito, me desculpa. Um romance que muitas pessoas reclamam, que normalmente tem 3 episódios e acaba o final aberto, com possíveis próximas temporadas, não tem continuação, e as pessoas ficam tristes que a obra termina aberta. Essa daí já começou assim, né? Então fico ansioso para as próximas continuações, e eu até queria fazer uma menção honrosa também à mãe do protagonista, que é minha personagem predileta. Eu deixei melhor pro final. Aquela parte dela mostrando o ponto de vista dela, feliz pelo filho dela ter feito novos amigos, dela mostrando ela pintando o cabelo de loiro e colocando o piercing na orelha por conta do nosso protagonista, pra encorajar ele, mano. É maravilhosa essa cena, ela chorando ali, querendo chorar pelo nosso protagonista ser grato pelas coisas que ela tá fazendo, porque
ela mais do que ninguém sabe o que ele sofreu. Ela sempre esteve ali, ela sempre queria o melhor do seu filho. Quando ele chorou nos braços dela falando que ia desistir de fazer amigos, o quanto ela ficou frustrada. Então quando ele disse que queria pintar o cabelo de loiro, ela primeiro pintou para encorajar ele a pintar também. Aí a gente vê o protagonista hoje nos dias atuais, depois do Fundamental 2, eu acho, ele acabou pintando. Então, mano, é uma personagem espetacular também, Kikyo, se eu não me engano é o nome da mãe do protagonista, é a personagem que eu mais gosto, que eu mais gostei. Podem falar o que quiser. Enfim, mas tem personagem bom a rodo nesse anime pra você gostar, rapaziada. Tem os amigos do protagonista também que são muito legais. Tem as personagens femininas, que é a Kaoruko, tem a Subaru também. O pai do protagonista também é legal, ele acaba aparecendo mais pros últimos episódios, mas também é legal. Então, mano, tem muito personagem pra você gostar. Muito personagem pra você gostar, realmente uma obra espetacular. Então pra mim vai ser o romance do ano. Tem outros romances que, como eu disse no começo do vídeo, eu tô assistindo aí, mas eu tenho certeza absoluta que eles não vão nem chegar perto de Kaoru Hana. O que me fez sentir e o que me fez chorar naquela cena da mãe dele, realmente a gente vendo que os nossos pais, a nossa mãe principalmente, ela tá sempre cuidando da gente, mesmo a gente não vendo. Ela tá sempre se importando e fazendo as coisas pra gente se sentir feliz. Então tocou realmente esse sentimento, mano. É impressionante o sentimento que Kaoru Hana traz pra gente, tá? Não é só uma relação de um casal ali. Tem muito mais coisa por trás, se você olhar bem, desenvolvendo, várias lições que passam. Então, 私もう店戻らなきゃ。ありがとう。いやね。もう年かしら。さあ、仕事しよう。 cara, é espetacular. Eu espero uma próxima temporada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só um pequeno desabafo, mais ou menos, pra falar pra vocês o quão boa essa obra é. Se você não assistiu, corra pra assistir. O bom é que se você não assistiu ainda, você já vai ter os episódios todos ali. Imagina quem tava assistindo no dia, cara, enquanto tava lançando um lançamento, teve que ficar esperando uma semana pra ver esses episódios incríveis. Então eu me sinto privilegiado de ter assistido agora, que eu já pude assistir tudo de uma vez. E saí muito, mas muito, mas muito, muito satisfeito. E alguns animes precisam realmente se espelhar, talvez, em Kaoru Hana, né? Kanojo Karishimasu vai pra 5ª temporada e o nosso protagonista ainda não conseguiu ficar com a Chizuru, né? Enfim, se você gostou, se inscreve, deixa seu like. Muito importante sua participação. E a gente volta no próximo vídeo. Vamos tentar falar de alguns outros animes dessa temporada, tá bom? E é isso, tamo junto.